dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mistério da École Polytechnique de Montréal. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com os vídeos que eu faço sobre casos criminais. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre violência doméstica, armas de fogo e, bom, um massacre, um tiroteio. Então, se você tem algum problema com esse assunto, tem algum gatilho, por favor, tome cuidado. Esse caso é franco-canadense, que eu vou falar alguns nomes errados e eu vou fazer de modo meio biografia, como eu sempre faço. Gamil Rodrigue Laias Garbi nasceu no dia 26 de outubro de 1964 em Montreal, no Canadá, filho de uma canadense e um imigrante da Argélia. Também ele tinha uma irmã mais nova chamada Nádia. A família viveu em muitos países latinos antes de resolver viver no Canadá, voltar pro Canadá, que era a casa da mãe dele, né, em 68. O pai do Gamil era autoritário e sexista. Ele literalmente falava em voz alta que as mulheres existiam para servir os homens. Então, foi isso que o filho dele aprendeu. O pai dele também era, como é de se esperar, né, violentamente abusivo e verbalmente abusivo. Gamil era um alvo fácil pro pai, porque era um menino bobinho, magro, não era muito inteligente, quando era pequeno, no caso. E ele sempre apanhava do pai. A Monique, mãe dele, era enfermeira, mas mesmo quando os filhos ficavam muito machucados de tanto tomar surra do pai, ele não permitia que ela os ajudasse, que ela cuidasse dos ferimentos deles. Quando Gamil tinha 5 anos de idade, a mãe dele resolveu pedir divórcio e ela conseguiu. Logo, o pai simplesmente sumiu da vida deles e nem se esforçava para ver a família, essa era a verdade. Mãe solteira, a Monique agora tinha que trabalhar mais, ela até fez mais cursos para poder subir na carreira, para poder conseguir uma vida melhor para os seus filhos, e ela levou isso muito a sério. Ela chegou até a deixar os filhos morando com alguns parentes, enquanto ela fazia esses cursos para melhorar a carreira dela de enfermeira, né, e só visitava os filhos no fim de semana. Nessa época. As crianças, é claro, não entendiam bem o porquê e se sentiam muito rejeitadas pela mãe, né? Já que elas só apareciam no fim de semana. E muitas vezes os dois tinham muito medo de que a mãe abandonasse eles, igual o pai fez. O Gamil era uma criança muito quieta, mas a irmã Nádia, a irmã dele, Nádia, era quem vivia se metendo em encrenca de verdade. Então a mãe resolveu que todos precisavam de terapia. Os 3 fizeram terapia. Mesmo os profissionais, percebendo que ele era mais quieto, né, que ele não tinha muita coragem de falar, era tímido, eles não viram nenhum problema nisso, ele ainda era criança, e não chegaram a falar nada sobre ele. Na verdade, eles achavam que a irmã dele que precisava de ajuda, porque ela gostava de se meter em encrenca e podia ser pra chamar atenção e esse tipo de coisa. Aos 9 anos de idade, o Gamil e a irmã foram finalmente viver com a mãe de verdade em tempo integral, sem visitas aos fins de semana e essas coisas, em Montreal. Ela agora era diretora de enfermagem do hospital local, um cargo muito respeitável e ela ainda tinha que trabalhar muito. Aos 14 anos de idade, o Gamil mudou o seu nome para Marc Lepine, para usar o sobrenome da mãe. Marc, eu não sei porquê, mas Lepine era o sobrenome da mãe dele, então agora eu vou me dirigir a ele como Marc. Agora o nome dele é Marc. No colégio, ele não tinha muitos amigos, e a mãe dele percebeu isso, então inscreveu o Marc num programa chamado Big Brother, no qual um adolescente podia entrar em contato com um homem adulto, um homem jovem, adulto, para ter alguém com quem conversar, para ter um amigo homem com quem conversar. E é claro, também tinha esse programa para meninas, para elas terem uma mulher com quem falar sobre as coisas. Mas o pior aconteceu. O rapaz que estava ajudando o Marc e que estava fazendo uma amizade muito forte com o Marc, os dois se davam muito bem, foi preso por molestar meninos. De acordo com o Marc, isso nunca tinha acontecido com ele, ele era muito amigo do cara, mas era só isso. Em setembro de 1991, o Marc tentou entrar para as Forças Armadas, mas ele foi rejeitado. Um ano depois, aos 18 anos de idade, a família se mudou para o Quebec, onde o Marc estudou em uma universidade francesa. Ele começou o curso de ciências e ele conseguiu um emprego no hospital onde a mãe dele trabalhava. Um ano depois, ele começou a estudar eletrônica e ele adorava eletrônica. Ele ficou fascinado por computadores e softwares e ele se dava muito bem
sozinho nesse curso e ele ia se formar com honras, mas aí ele simplesmente resolveu parar. Ele parou de estudar, do nada, ninguém sabe o porquê. Ele nunca mais foi pra aula, simples assim. Na mesma época, ele também foi demitido do hospital onde ele trabalhava por não ser capaz de receber instruções e por ter muitos problemas com a autoridade. Mesmo assim, ele se mudou para um apartamento sozinho. A partir daqui eu não faço ideia do que ele fazia, qual era o emprego dele nessa época, não faço ideia. Mas ele se mudou para um apartamento e ele morou sozinho até o fim da sua vida. Aos 22 anos, ele tentou entrar para o curso de engenharia da École Polytechnique de Montréal, mas foi rejeitado porque ele precisava completar 2 cursos que ele não tinha para entrar na universidade. Mesmo assim, não tinha 100% de chance dele passar, porque era como um vestibular, era um concurso, né? Então, ele só ia conseguir a bolsa se ele tivesse todos os requisitos. E se tivesse vaga para ele, lógico. O Mark, então, fez 3 diferentes cursos e conseguiu o certificado e decidiu começar a estudar programação de computadores e química também. Foi quando ele decidiu tentar de novo entrar na École Polytechnique, agora com todos os cursos necessários. Porém, ele foi rejeitado novamente. Não tinha vagas o suficiente e haviam pessoas mais bem preparadas do que ele que conseguiram avançar no concurso, então ele não venceu. E ele resolveu que não conseguia entrar naquela universidade porque eles tinham muitas turmas com mulheres. Na verdade, fazia pouquíssimo tempo que as universidades politécnicas estavam aceitando mulheres, principalmente nos cursos de engenharia e ciências, né? Que era pro que ele estava tentando entrar. E ele culpava as mulheres pelo seu fracasso. O Mark odiava ver mulheres trabalhando. Ele ligava muito isso à sua mãe, abandonando ele, e ao ódio que o seu pai tinha por mulheres independentes. O pai dele dizia que as mulheres eram um objeto, que as mulheres viviam para servir os homens. Então ele aprendeu isso quando ele viu a mãe dele sendo independente e, é claro, abandonando ele por um tempo para poder trabalhar. Ela não queria, mas ela foi obrigada a fazer isso. Ele se sentiu rejeitado. Ele se sentia rejeitado por todas as mulheres ao redor dele. E, é claro, não ajudava o fato dele não ter muitas namoradas, ele não se dava bem realmente com mulheres. Ele vivia se gabando de ser superior do que as mulheres, que os homens eram melhores do que as mulheres. Tipo, inclusive em dates, em encontros com moças, ele dizia isso. Então, mesmo naquela época, as mulheres não iam cair nesse papo, então a maioria rejeitava ele, realmente. Houve uma história de uma colega de laboratório dele, sim, que fazia aula com ele na universidade onde ele estudou antes, e que gostava muito dele, mas que também se sentia rejeitada por ele pelo jeito que ele falava. Então ela achou que, tá, então você não quer namorar uma mulher, então eu não vou nem tentar mais nada. Um dia, o Mark chegou numa aula com um recorte de jornal, mostrando a foto de uma policial mulher, e disse que aquilo era impossível, e ele chegou ao ponto de reclamar na secretaria da universidade, dizendo que era injusto que uma mulher tenha tomado o lugar dele na sala de aula. Como se o pessoal da universidade tivesse que dar prioridade aos homens que queriam entrar naquela universidade. Em agosto de 1989, ele começou a aprender a atirar e ele conseguiu permissão para possuir armas de fogo em outubro. Então o Mark foi até uma loja e comprou um rifle semiautomático, normalmente usado na caça de animais grandes. Era o tipo de rifle que não erra. A mira dele era muito precisa. E durante o mês de novembro, ele apareceu várias vezes pela universidade, conhecendo o campus. Parecia só uma pessoa que tava caminhando por aí, sabe? Em dezembro, ele chegou na casa da mãe dele com um presente de aniversário. Semanas antes do aniversário da mãe dele, ela achou estranho. Ela perguntou por que ele tava dando presente pra ela tão cedo. Ele falou, aceita. 4 dias depois, ela percebeu o porquê dele ter dado presente antecipado para ela. Às 4h30 da tarde, do dia 6 de dezembro de 1989, Marc Lepine entrou na École Polytechnique de Montréal. Ele passou um tempo sentado em frente a um dos escritórios da secretaria e às 5 da tarde ele foi até o 2º andar e entrou em uma sala de aula com seu rifle em mãos. Naquela sala de aula haviam estudantes de engenharia. Ele mostrou o rifle e mandou que os homens e mulheres se separassem em grupos. No início, os estudantes pensaram que era uma brincadeira, mas o Mark disparou seus primeiros tiros pro teto para mostrar que a arma era, assim, de verdade, e quando os grupos se separaram, o Mark mandou que os homens saíssem.
Eles fizeram isso e por um tempo eles ainda acharam que era uma brincadeira, até que os tiros e os gritos começaram. Após 30 tiros, todas as mulheres estavam no chão, mortas ou se fingindo de mortas. Lá ele matou 6 mulheres. Como não se sabe bem a ordem das mortes, eu vou falar individualmente de todas as vítimas que eu consegui encontrar o nome e a história delas mais pro fim do vídeo. Mas depois que ele saiu dessa sala, a universidade toda já estava em pânico. Todo mundo já sabia que tinha um atirador na universidade. A primeira ligação para a polícia foi feita às 5h12 da tarde e houveram mais ligações, mas os policiais não estavam preparados para um pânico desse jeito. Eles não tinham nem telefone o suficiente para receber todas as ligações que eles estavam recebendo. Então foi uma grande confusão. A primeira ligação falando de um atirador foi às 5h12 da tarde. As pessoas fugiam gritando, o Mark saía atirando dentro das salas, mirando sempre nas mulheres, mas aí ele ficou sem munição. Acabaram as primeiras balas dele. Ele precisou recarregar, então ele entrou no elevador, onde ele sabia que ninguém o pararia. Ele desceu até a cafeteria e agora, já com a arma recarregada, ele começou a atirar nas mulheres de lá. Ele matou uma mulher na cozinha e mais 2 que estavam escondidas em um armário. Às 5h25, ele encontrou outra sala de aula onde mandou que os homens saíssem novamente. Logo começou a atirar na moça que estava em frente ao quadro e depois nas que estavam sentadas nas carteiras da frente. Logo depois ele viu mais 2 saindo pela porta e atirou nessas 2. Ele seguiu uma delas, que ainda estava tentando correr, porque ela não foi atingida de uma maneira fatal. Ela ainda conseguia correr. Ela pediu por socorro, mas o Mark pegou uma faca e a esfaqueou no meio do corredor. Satisfeito e sabendo que todo mundo estava com medo dele, ninguém estava chegando perto do Mark, ele sentou numa cadeira e cometeu suicídio. Ali, assim, atirando na própria cabeça com um rifle. Ele tinha uma carta de suicídio no seu bolso, era uma carta de 3 páginas e foi encontrada pela polícia depois. Os policiais chegaram um pouco depois do suicídio dele com a ambulância e ao ver o estrago eles chamaram por mais uma ambulância porque haviam muitas vítimas. A polícia perdeu muito tempo procurando ter certeza de que o agressor estava morto. Todo mundo estava dizendo, não, ele se matou, ele acabou de se matar naquela sala, mas os policiais não confiavam muito bem no público, porque como é que o público ia saber se era só uma pessoa ou se haviam mais. Então eles passaram muito tempo tendo certeza de que não tinha mais ninguém com armas andando pela universidade, até realmente resgatar as pessoas que estavam machucadas. Infelizmente, nesses minutos que a polícia passou vasculhando a universidade, algumas moças que não estavam mortas faleceram pela falta de atendimento rápido. O número final de vítimas foram 4 homens feridos, 14 mulheres feridas e 14 mulheres mortas. Um total de 32 vítimas. Muitas dessas mulheres já estavam no último dia de aula, muitas delas iam se formar no mês seguinte. Quando a carta do Mark foi aberta e lida pelos policiais, eles perceberam o motivo por trás de tudo aquilo. Sexismo, machismo, vingança. O Mark culpava as mulheres por tudo de ruim que acontecia em sua vida, então ele achava que elas precisavam pagar pelo que tinham feito com ele e que elas mereciam ser mortas por estudar. Nessa carta, ele admitiu que já planejava isso há 7 anos e incluiu uma lista de 19 mulheres que ele conhecia e que eram feministas, de acordo com ele, por isso ele queria matá-las. Natalie Petrowski, de 22 anos, foi uma das primeiras a ser atingida e uma das sobreviventes. Quando deu entrevistas, ela disse que o Mark começou... Antes de começar a atirar, ele começou com um discurso antifeminista. Ela disse que não viu quando ia acontecer, ela só estava lá com medo, tinha um homem com uma arma. Ele começou a falar sobre feminismo e sobre como todas ali mereciam ser punidas porque queriam ser independentes e porque não queriam servir aos homens. E de repente ele começou a atirar. Ela foi atingida nas pernas, no pé e na testa, só que só de raspão. E ela ficou deitada no chão até que o socorro viesse. Vamos falar então das vítimas fatais. Maryse Leclerc, de 23 anos, era rebelde, muito inteligente e destemida. O seu pai trabalhava na polícia de Montreal e infelizmente ele foi uma das pessoas a participar desse resgate e encontrou a filha. Michelle Richard, mais conhecida como Mimi, era cheia de energia, muito carismática e o namorado planejava pedi-la em casamento no fim daquele ano.
Annie Saint-Arnaud tinha 23 anos e ainda não sabia o que faria da vida. Ela tinha o sonho de mudar o mundo, ajudar o meio ambiente, e ela também escrevia poesia. Barbara Daynaud, de 22 anos, queria ser engenheira. Ela era muito gentil, muito inteligente, e ela trabalhava como assistente de professor. Anne-Marie Lemay começou a estudar engenharia mecânica, inspirada por um amigo que usava cadeira de rodas. Ela queria tornar a vida das pessoas deficientes mais fácil. Sonia Pelletier tinha 28 anos de idade e era a melhor da sua classe. Ela era sempre assim, sempre a melhor, a vencedora. Ela adorava cozinhar e ela era o orgulho da sua família. Geneviève Bergeron tinha 21 anos, tinha muito orgulho de ter conseguido uma bolsa de estudos em engenharia. Ela tocava clarinete e ainda não tinha decidido se queria ser engenheira ou compositora. Helene Colgan tinha 23 anos de idade e já tinha 3 ofertas de emprego para quando terminasse o curso. Ela planejava passar o ano novo em Cancún com os amigos. Nathalie Crutot também ia para Cancún no ano novo. Ela amava ciências e direitos humanos e ela lutava pela independência das mulheres. Anne-Marie Edwards tinha 21 anos, adorava esquiar e praticar esportes de inverno, e ela também estudava engenharia. Annie Turcotte, de 21 anos, queria estudar engenharia metalúrgica e era muito boa com crianças e dava aulas de natação de graça no verão. Maryse Langanier, de 25 anos, trabalhava na parte financeira da universidade e ela tinha acabado de se casar, e o seu marido achava que ela estava grávida. Maud Haviernik, de 29 anos, já tinha um diploma em design de ambientes e trabalhava com design de interiores, mas ela planejava estudar engenharia porque ela era do tipo que nunca parava de aprender, ela era o tipo de pessoa que sempre queria ter mais coisas e aprender coisas novas. Barbara Klusnik-Wdadziewicz tinha 31 anos de idade e estudava enfermagem. Ela era polonesa, falava 5 línguas e se mudou para o Canadá com o marido porque eles acreditavam que era um lugar mais seguro. Em toda a cidade há memoriais e homenagens a essas moças. Elas estavam lá naquele dia para aprender, para evoluir, para estudar e para serem independentes. E foi exatamente por isso que elas foram mortas, por um homem que não aceitava a independência das mulheres. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada também se você compartilha meus vídeos com seus amigos. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!